Existe um tipo de fracasso que ninguém reconhece, não aparece nas estatísticas, não tem nome no diagnóstico médico, não gera comentários de pena nas redes sociais. É o fracasso de quem chegou onde queria e descobriu que o lugar estava vazio. Ele tinha 43 anos, diretor comercial de uma multinacional, salário que poucos atingem, respeito que levou 15 anos para construir, e acordava todo dia com uma sensação que não conseguia nomear. Não era tristeza, não era ingratidão, era ausência, a ausência de si mesmo. A carreira havia começado como um instrumento, uma forma de provar algo, para si mesmo, para a família, para o mundo que havia duvidado, e funcionou. Cada promoção confirmava que ele era capaz. Cada resultado silenciava uma voz interna que dizia que não era suficiente. Mas vozes silenciadas não desaparecem, elas esperam. Aos 38 anos foi promovido pela última vez. Chegou ao topo da estrutura que havia planejado escalar, e no dia seguinte, acordou sem saber para onde olhar. O objetivo havia desaparecido, e com ele, a identidade inteira, porque sem perceber, ele havia construído quem era, sobre o que fazia. Não havia separação entre os dois. O cargo era a identidade, o resultado era o valor, a performance era a existência. Tentou resolver da forma que sempre havia resolvido problemas, com mais trabalho, novos projetos, novos desafios, novas metas. Funcionou por um tempo. O movimento criava a ilusão de direção, mas há um limite para o quanto o movimento externo consegue preencher vazio interno. Em casa, era presente fisicamente e ausente em tudo o mais. Sua mulher notava, seus filhos notavam, ele notava que eles notavam, e não sabia o que fazer com isso. Não era um homem fraco, era um homem que havia construído força nos lugares errados. Toda sua capacidade de resolução havia sido direcionada para fora, para resultados mensuráveis, para problemas com solução clara. O problema interno não tinha métrica, não tinha prazo, não tinha apresentação de resultados. E por isso, para um homem construído para performar, era o problema mais difícil que havia enfrentado. Aristóteles escreveu sobre isso há mais de 2000 anos, não sobre executivos, sobre seres humanos. Ele distinguia dois tipos de vida: a vida de prazer, orientada por sensação e recompensa imediata, a vida de honra, orientada pelo reconhecimento externo, e a vida contemplativa, orientada pelo conhecimento de si mesmo. A maioria das pessoas, disse Aristóteles, passa a vida inteira nas duas primeiras, sem nunca alcançar a terceira. Não por falta de inteligência, por falta de direção interna. Eudaimonia é florescimento, é a condição de quem está sendo plenamente o que é capaz de ser, não o que o mercado valoriza, não o que a família esperava, o que a natureza mais profunda do indivíduo exige. Você precisa saber quem você é, além dos papéis que desempenha. Sem isso, qualquer construção externa é estrutura sem fundação. Funciona enquanto o peso é suportável. Colapsa quando a vida aperta de verdade. A Bíblia coloca a mesma questão, de forma mais direta e mais antiga. No livro de Marcos, capítulo 8, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a si mesmo? Não é pergunta retórica, é diagnóstico de uma condição que repete em cada geração, com nomes e cenários diferentes. O homem que perde a si mesmo no processo de construir não é exceção, é padrão. O problema dele não era o cargo, não era o sucesso, não era a empresa. Era que em algum momento da jornada ele havia parado de construir identidade e começado a terceirizar para os resultados. Cada conquista dizia quem ele era. Cada fracasso ameaçava a existência inteira. Isso não é ambição, é dependência com aparência de força. A virada não foi largar tudo. Não foi uma crise dramática seguida de iluminação. Foi uma pergunta simples, que demorou semanas para responder com honestidade. Quem sou eu quando ninguém está me avaliando? Não o diretor,
não o pai provedor, não o profissional competente. Quem é o homem por baixo de tudo isso? A resposta não veio rápido. Respostas reais raramente vêm, mas o processo de responder foi o início da reconstrução de algo que havia sido abandonado há muito tempo, uma identidade que existia antes dos resultados e que poderia existir independentemente deles. Existe uma versão desse homem em muitas pessoas, não necessariamente no mesmo nível de carreira, não necessariamente com o mesmo salário, mas com a mesma estrutura, identidade construída sobre performance, valor pessoal dependente de resultado externo, ausência de resposta clara para a pergunta mais fundamental: quem você é quando ninguém está olhando? Se a resposta hesita, se você percebe que a primeira resposta é um cargo, um papel, uma função, então o trabalho mais importante da sua vida ainda está por fazer. E esse trabalho não começa com mais esforço. Começa por enxergar com precisão o que está bloqueando o que você já é. Existe uma forma de fazer isso, de identificar exatamente onde sua potência está represada e o que precisa ser removido para que ela se mova. Vamos chegar lá, mas antes de ir, uma pergunta. Em qual momento da sua vida você percebeu que estava construindo para fora e esquecendo quem estava por dentro? Escreve nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma história. Cada resposta aqui é a prova de que você não está sozinho nesse processo. Se esse episódio tocou em algo real, inscreva-se no canal, ative o sino, porque o que vem nos próximos episódios vai aprofundar o que você começou a ver hoje. A série Século XXI continua na próxima semana.